Bom dia, sejam bem-vindos à videoconferência da Vivara referente aos resultados do segundo trimestre de 2021. Informamos que este evento está sendo gravado e traduzido simultaneamente e que todos os participantes estarão apenas vendo e ouvindo a videoconferência durante a apresentação da companhia. Ainda, a transição dos slides da apresentação, disponível na plataforma, não é automática e deve ser feita individualmente por cada usuário. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. As perguntas recebidas via webcast serão respondidas posteriormente pela equipe de relações com investidores. Agora gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Paulo Kruglinski, diretor-presidente da companhia, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Paulo, pode prosseguir. Bom dia a todos. Obrigado por participarem mais uma vez da videoconferência de resultados do segundo trimestre de 2021 da Vivara. Como de costume, estamos aqui disponíveis durante toda a videoconferência. Otávio Lira, nosso diretor financeiro de Relações com Investidores, e Melina Rodrigues, nossa head de RI. Começando pelo slide 2, o resultado que estamos divulgando hoje é bastante emblemático para nós. Com same-store sales crescendo quase 14% em relação a 2019, mesmo com a operação de lojas ainda impactada com um fechamento parcial em abril. Na apuração e comparação com o segundo trimestre de 2019, nós registramos também um lucro bruto, EBITDA e lucro líquido com crescimento. Além de, claro, das margens robustas em todas as medições. A margem bruta de 68%, novamente aqui demonstrando a nossa capacidade de gerir custos. A margem EBITDA, tirando o efeito RFS 16 de 25%, mesmo com mais despesas pré-operacionais de lojas novas e mais lojas em maturação. E a margem líquida de 23%. Esse resultado líquido registrado no trimestre nos enche de orgulho. Ele é o dobro do resultado do segundo trimestre de 2019, num período pré-pandemia. Passando aqui, pessoal, para o slide 3, nós encerramos o trimestre com a marca Vivara ainda mais forte, demonstrando nossa capacidade de gerir custos, ajustar aqui nossos portfólios em busca do que dá melhor execução junto ao cliente, com renovação frequente e rápida nas vitrines. E com uma equipe de vendas que cumpre com excelência a missão de fascinar nossos clientes, fazendo a diferença na execução. Todos esses fatores diferenciam dia após dia a Vivara aqui da concorrência, consolidando a Vivara como uma empresa líder absoluta no setor de joias do país. Um market share de 14,7% nos últimos 12 meses. Passando para o slide 4, falando um pouco de expansão, que é um destaque muito forte aqui para a gente. Segue um ritmo bastante acelerado. Alcançamos um recorde de inaugurações em maio. Foram 9 lojas em um único mês. E no trimestre foram 16. Um crescimento de 9% em áreas de vendas. Em julho foram mais de 8 pontos de vendas, acumulando 24 novos pontos de venda no ano, sendo 16 lojas Vivara, 3 quiosques e 5 lojas Life já no novo formato. Sobre a Life, a gente também trouxe algumas informações sobre o desempenho do novo modelo. Importante aqui deixar claro que é muito cedo ainda para refletir as primeiras impressões e expectativas daqui para frente, mas já dá para dizer que os primeiros sinais nos deixam bastante animados sobre esse formato. Indo aqui para o slide 5, falar um pouco da loja Life Praia Mar Shopping, que é a nossa primeira loja Life no novo formato. Ela foi inaugurada dia 17 de maio. Quando nós olhamos o desempenho dela em julho e em junho, os 2 últimos meses de operação, a gente consegue ver que no segundo mês de receita da loja, ela já cresce 14% em relação à média das lojas maduras Life. E a receita por metro quadrado já atingiu 74% de uma receita por metro quadrado de uma loja Life madura. E aqui é importante explicar
que essa loja ela tem quase 90 metros quadrados de área. É uma loja um pouco maior acima do que as lojas Life que a gente tem, que são de 60 metros quadrados. Por isso a medição de venda por metro quadrado é tão importante. Lembrando que a curva de maturação de uma Life é cerca de 12 meses, então ela apresenta aqui uma curva bastante acelerada. Outro ponto interessante é que quando a gente olha o perfil de cliente, mesmo as lojas, a gente vê um aumento de 7 pontos percentuais em clientes em 18 a 30 anos, na comparação com o cliente padrão da Vivara. Isso é importante para mostrar que a gente está capturando clientes mais novos, que essa é a proposta de valor da Life como funcionamento de marca vem sendo assertiva. Sobre canibalização, por outro lado, um fator importante da análise, vemos que a loja vem seguindo um padrão das demais lojas Life. No primeiro mês, em razão da inauguração e do aumento de investimento de marketing no novo canal, a gente viu a Vivara Praia Mar crescendo, mas ela cresce menos que a média de lojas similares. O importante ratificar é que essa tendência se reverte no segundo mês, dando um resultado combinado bom para os dois canais. Só para tangibilizar um pouco esse efeito, em julho a venda total da Vivara no Praia Mar cresceu 33%, acima de um crescimento do same store sales lojas físicas da rede, que foi 32,3%. O nosso acompanhamento vai ser constante e muito criterioso. E nosso objetivo principal é trabalhar com as duas marcas para que elas possam coexistir e sem penalizar efeitos de rentabilidade em qualquer um dos canais. Quando comecei a minha jornada como presidente da Vivara, eu tinha muito claro o meu desafio em aproximar de operação, estar presente no dia a dia das lojas, entendendo as dores, as necessidades e tendo esse contato direto com o cliente. A gente tem focado muito no treinamento da base, na metodologia Friedman, que historicamente é muito importante para o nosso sucesso da operação. Hoje, passados 6 meses desse início de jornada, eu posso afirmar que foi fundamental esse contato para os resultados do curto prazo. E tem sido determinante para olharmos para frente. Nós intensificamos também o programa de engajamento de colaboradores da fábrica, para garantir não só o avanço da quantidade produzida, mas também a qualidade dos produtos internalizados. Em julho, nós alcançamos a impressionante marca de 140 quilos de produção do metal, que é quase 3 vezes o que vínhamos fazendo em média. É um marco histórico que devemos comemorar. Seguimos os esforços voltados para a agenda do longo prazo, trabalhando para aumentar a nossa penetração nos principais shoppings do país, através da expansão orgânica da Vivara. Estamos avançando em nossos projetos de consolidação de marca Life, estruturados para avançar na nossa agenda de projetos digitais. Além disso, a Vivara está muito bem posicionada para aproveitar as oportunidades que possam surgir, mantendo inalterado o nosso compromisso de gerar cada vez mais valor para nossos acionistas. Agora vou passar a palavra para o Otávio, que vai abordar um pouco mais detalhadamente os números do trimestre. Pode seguir, Otávio. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos pela presença novamente. Começo aqui minha apresentação pelo slide 6, né, onde a gente dá um pouco mais de detalhes sobre essa evolução super interessante de receita e same-store sales que nós vimos ao longo do trimestre, né? Lembrando que até o dia 18 de abril a gente ainda via restrições mais fortes nas principais praças que operamos, de onde vem o nosso principal volume de venda. Então, vimos aqui regressão de vendas em abril, né, na ordem de 7,6%, e depois, né, após esse período, a gente viu uma aceleração muito forte, registrando, né, um aumento de vendas de 19,4% ao longo do mês de maio, depois 38,1% ao longo do mês de junho, tendência essa que a gente viu, né, sendo seguida também ali ao longo do mês de julho, né, e pós-encerramento do trimestre. Então, os same-store sales também seguiram
né, seguiu a mesma tendência. A gente viu aceleração, né, uma regressão no primeiro mês do trimestre e terminando ali o TRI em junho, né, com impressionantes 36,6% de crescimento na base da mesma loja, o que certamente foi um grande contribuinte para o resultado que a gente apresenta aqui hoje para vocês, né? O same-store do trimestre, né, fechado, então, contra o ano foi de 13,8%, obviamente considerando esta tendência de aceleração que a gente viu, né, prejudicada ali pelo início do trimestre especificamente. Então, agora no slide 7, né, o resultado disso foi, né, a companhia registrando 456,8 milhões de reais de receita bruta ex-devoluções, como costumamos divulgar, um crescimento de 18,4%, né, contra 19%, período de melhor referência agora para a gente guiar a todos, né, na performance da companhia e internamente. Foram 362 milhões de reais de receita líquida, com crescimento de 19,3%, né, principalmente aqui pela melhoria nas atividades da fábrica, a Conipa, influenciando na tendência que a gente vê aqui em deduções de receita. O e-commerce aqui representou 17,3% das receitas do período. Depois a gente vai ver um pouco da evolução, né, das vendas aqui, principalmente do canal offline e a tendência que a gente viu dentro do trimestre, né? Mas o e-commerce faturou quase 79 milhões de reais aqui nesse segundo trimestre de 2021, né? Obviamente com um crescimento muito grande em cima de 2019, pré-pandemia, né? E aqui com um encolhimento versus 2020, perdão, né, registrando 108,4 milhões de reais, e aí por motivos óbvios, nesse trimestre a gente tinha restrições muito maiores de operação, e o e-commerce já desenvolvendo com as atividades e iniciativas que a companhia fez, principalmente Joias em Ação, contribuindo para o share mais elevado deste canal ao longo do ano de 2020, né? Então, same-store sales, de novo, super forte, aqui medido contra 2020, 160,4%, e no acumulado do ano, 63,8%. Resultado, obviamente, por uma abertura muito maior das lojas, né, um número de lojas com restrições muito menores e com melhor desempenho, como a gente vê aqui, né? Passando para o slide número 8, aqui a gente mostra a tendência que vimos ao longo dos últimos anos no mix da companhia, aqui com destaque para um mix cada vez mais elevado de joias, que vem puxando o crescimento da companhia. Neste período representou 55,7% da nossa receita, crescendo 9,5 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano passado, né, e crescendo 4,6% em relação ao mesmo período do ano de 2019. Né, aqui principalmente reforçado, né, contra 19, com um e-commerce mais pujante e o Joias em Ação completamente desenvolvido, e aqui versus 20, com uma operação, né, menos digital, com lojas operando já em ritmo mais forte, contribuindo para essa tendência. Né, a Life contra ano passado, ela cresce, mas perde 2,3 pontos percentuais aqui de share, né, pelo crescimento mais elevado de outras categorias, joias aqui, né, e relógios que perde 6,6 pontos percentuais de share, né, representando 12% aqui das receitas do trimestre, e aí principalmente fruto daquele trabalho que já comentamos com vocês no último call de resultados, de foco em rentabilidade da categoria, onde a gente procurou restringir um pouco o número de SKUs, focando naqueles SKUs de maior rentabilidade, maior giro para nós, otimizando também o nível de estoques da categoria. Passando agora para o slide 9, aqui a gente mostra e foca no desempenho dentro do trimestre de lojas físicas, especificamente. Então, vimos com maiores restrições ainda no mês de abril, as receitas de loja representando quase 72% da receita. E aí, ao longo dos meses de maio e junho, a gente vê uma estabilidade, já, né, com essas receitas representando 85% da receita total da companhia, e também com a mesma aceleração de receita que vimos na receita total, ou seja, lojas puxando toda essa aceleração, na medida em que as restrições acabaram ali ao longo do mês de abril, mais precisamente no dia 18, né, nós reabrimos todas as principais praças. Aqui, Joias e Life ganhando share, né, o que é importante para a rentabilidade
média, né, para o ganho de rentabilidade média da companhia, em específico aqui em lojas físicas, né? Foram 57,3% de joias, né, mais praticamente estável contra o ano passado, né? A Life também expande share 1,1 ponto percentual, o que é importante, né? E dado o perfil de rentabilidade diferente entre as categorias que conhecemos, né? Passando agora para o slide 10, aqui dando um pouco mais de detalhes sobre as operações digitais, que de novo representaram 17,3% das vendas do período, né? E aí cada vez mais joias, né? Life estável e relógio com foco em rentabilidade, também sendo puxado aqui neste canal, né? E aqui alguns números interessantes que mostramos para vocês, trazidos aqui neste canal específico, né? 16% das vendas online foram retiradas nas lojas, a gente tem quase 10 milhões já na modalidade do Ship from Store, né? Não contemplado aqui no share de vendas digitais que vemos, ou seja, o Omni, né, considerado aqui na sua performance completa, teria uma penetração ainda maior. Foram 300 mil visitas de lojas que também passaram pelo e-commerce, e a gente já tem quase 170 pontos de venda, com um estoque completamente integrado, contribuindo para a melhor experiência dos clientes. No slide 11, aqui destaque, né, corriqueiro nosso no programa Joias em Ação, que tem garantido sucesso repetido aqui, trimestre após trimestre. Nesse trimestre, registrou 36% das vendas digitais quase, ou 28,2 milhões de reais de receita, e aí continuando a garantir um share mais elevado de joias, aqui com 67,3% das vendas, né, no período, Life com quase 21%, né, relógios 9,6% e acessórios 2,3%, né? E aqui, obviamente, ajudando ao mix do e-commerce como um todo a ganhar semelhança, né, com o mix médio da companhia, o que, obviamente, né, contribui para a melhor rentabilidade e para que a gente possa ter trazido essa estabilidade na rentabilidade da venda que a gente vai ver a seguir, né? Slide 12, né, aqui a gente traz a evolução do lucro bruto e margem bruta da companhia. Aqui, mais do que nunca, fica ilustrada a resiliência da companhia na gestão de custos e categorias, né? Registramos 246,2 milhões de reais de lucro bruto, com margem de 68%, contra, né, 92,9% no ano passado, né, com 67,5% de margem, ou seja, expansão de meio ponto, né, contra o ano passado, de novo estabilidade, num cenário de aumento de custos, aumento do preço do ouro, e aumento do câmbio, influenciando aí no preço do ouro em reais, né? E, obviamente, esse resultado foi um crescimento de 29,1% em cima do lucro bruto registrado no período pré-pandemia, de 190,8 milhões de reais, com margem de 63%, ou seja, uma expansão bastante grande de margem, aqui num período não tão comparável, lembrando dos resultados que a gente apresentou ao longo dos trimestres de 19, a gente vai lembrar que tem um desafio adicional de margem bruta no período de comparação sendo constituído aí para frente ao longo do segundo semestre do ano, né? Então, no acumulado do ano, então, ficamos com 389 milhões de lucro bruto, quase, um crescimento de 14,4% em cima de 2019, né? Com 67,1% de margem, né? De novo, trazendo estabilidade, expansão de margem ainda contra ano passado, nesse primeiro semestre, e agora ingressamos também com boas tendências, tanto de receita quanto de rentabilidade para o segundo semestre do ano. Passando agora para o slide 13, aqui mostramos a evolução das despesas com vendas da companhia, foram no período aqui 108,7 milhões de reais, representando 30% das receitas da companhia, né? Um crescimento de quase 20% contra o período pré-pandemia, né? Porém trazendo aqui uma diluição, né? O crescimento de receita traz uma diluição operacional suficiente para que a gente possa trazer estabilidade aqui para as margens, né? Olhando apenas para essa linha, né? Em valores nominais, de novo, crescimento de 20%, principalmente aqui no aumento de despesas de pessoal, reflexo da própria aceleração de vendas trazido, comissionamento e plano de expansão, né? Investimentos maiores em marketing, né? Seja pela operação digital mais relevante, né? Ou seja, mesmo pelo crescimento de faturamento da companhia, né? E a evolução das despesas de frete. Online mais relevante, essa linha ganha representatividade e ofende aqui um pouco a rentabilidade do período, mas nada mais natural
do que com a distribuição de receita que a companhia traz hoje e com boas evoluções aqui quando olhamos apenas para o canal digital, né? A gente traz evolução aqui de net shipping costs, né, o custo de frete líquido, né, já quase zerados aqui para a companhia neste período ano contra ano, o que também foi um resultado bastante interessante. Primeiro semestre de 21, então, trazemos despesas de 193,6 milhões de reais, um crescimento de quase 18% contra o período pré-pandemia. Aqui a gente ainda sente um pouco de pressão fruto do primeiro trimestre do ano, né, e os resultados divulgados. Então, temos essas despesas representaram 33,4% da receita líquida da companhia no período, 2 pontos percentuais ainda maior do que há 2 anos atrás, né, o primeiro semestre de 19. Tá? Passando agora para o slide 14, aqui a gente mostra a evolução das despesas gerais e administrativas, aqui sim da onde veio, né, parte da rentabilidade adicional que vimos aqui nos períodos de comparação. Então, foram 32,8 milhões de reais de despesas registradas no segundo trimestre de 2021, né, estáveis aí em relação ao segundo trimestre de 2019, né, com retração de 0,5% no período, representando 9,1% da receita líquida, né, com retração de 1,8 ponto percentual aqui de rentabilidade, trazendo rentabilidade adicional dentro do trimestre. Isso é fruto de uma maior alavancagem operacional, vendas maiores, né, apesar de serviços de terceiros né, apresentando crescimento entre períodos, principalmente relacionados às consultorias estratégicas que trazemos para sustentar, né, o crescimento de médio e longo prazo e o bom desenvolvimento da plataforma de e-commerce também. Né. No acumulado do ano, foram 65,4 milhões de reais de despesas gerais, um crescimento de quase 10% contra o segundo TRI de 19, né, foram representando 11,3% do faturamento da companhia, 0,1 a menos do que há 2 anos atrás no período, contribuindo também para a comparabilidade de resultados operacionais que apresentamos a seguir. No slide 15, então, né, mostrando o efeito de tudo isso, da boa administração de custos, do bom desempenho da fábrica, né, e da resiliência em administrar categorias de produtos, e do bom controle de despesas, como vimos, né, há pouco tempo. A companhia apresentou 88,6 milhões de reais de EBITDA no segundo trimestre de 21, foi um crescimento de 46%, né, em cima do segundo trimestre de 2019, um crescimento muito importante, né, com um aumento de rentabilidade de 4,5 pontos percentuais no período, registrando 24,5% de margem EBITDA aqui. Então, um resultado muito forte do trimestre, de fato, né, contribuindo não só tendo contribuição não só das lojas, como também das operações digitais, e contribuindo também para a geração de caixa operacional do período que a gente vai ver a seguir. Né. No semestre, foram 99,1 milhões de reais de EBITDA, ou seja, fizemos os resultados operacionais aqui praticamente nesse segundo TRI, com essa boa performance dos canais diferentes. Foram 17,1%, representando 17,1% de margem EBITDA aqui no primeiro semestre de 21, ainda com retração de 1,9 ponto percentual no período, fruto das restrições maiores e dos resultados sazonais ali do primeiro trimestre, que vimos também no último call de resultados. Né. Passando agora para o lucro líquido, aqui o Paulo destacou, foi um resultado impressionante, né? A companhia mais do que dobrou o lucro líquido aqui do período, em relação ao período pré-pandemia, foram 81,7 milhões de reais, com margem de 22,6% no período, né, contra 40,8 milhões de reais, com margem de 13,4% no segundo trimestre de 2019, com um crescimento de 100,3%, ou expansão de 9,1 pontos percentuais aqui. Né. Então, no semestre, foram 85,6 milhões de reais de lucro líquido recorrente, né, com 14,8% de margem líquida, né, e 69,9 milhões de reais no primeiro semestre de 2019, ou 13,3% de rentabilidade líquida aqui, ou seja, um crescimento de 22,4% do lucro no primeiro semestre do ano, com expansão de rentabilidade
de 1,4 pontos percentuais aqui nesse período. Então, de fato, um resultado que nos deixou bastante contentes. E evoluindo agora para o slide 17, mostrando a evolução dos investimentos. A companhia tem acelerado a alocação de investimentos aqui trimestre após trimestre. As restrições de março e abril fizeram com que a gente postergasse alguns meses, né, a aceleração, de fato, da expansão de lojas físicas durante esse ano de 2021. Seguimos com o objetivo aqui, conforme reforçado pelo Paulo, de abertura de 40 a 50 lojas este ano. Né, a gente está bem avançado em relação a isso, com todos os empreendedores e contratos assinados. Né, foram 19,6 milhões de reais investidos aqui ao longo do segundo trimestre desse ano, principalmente em novas lojas, com 12,2 milhões de reais, e em sistemas e TI aqui, principalmente suporte à operação de e-commerce e à omnicanalidade, com quase 5 milhões de reais aqui investidos no período. Né, para o segundo semestre do ano, ou antes disso, perdão, né, no primeiro semestre deste ano, então, foram 32,6 milhões de reais investidos no período, principalmente aqui também em novas lojas, mas com uma distribuição melhor aqui entre reformas, fábrica e TI, que também carregam investimentos mais relevantes. Né? Investimos aqui nesse primeiro semestre 5,6% da receita, algo que a gente vai acelerar, né, ao longo desse segundo semestre, onde a gente acabou representando não só investimentos nas grandes aberturas, né, no ritmo maior de aberturas que faremos, mas também em fábrica e tecnologia, para suportar toda essa produção adicional que o Paulo mencionou. Foram 140 quilos de metal no mês de julho, e a gente segue nesse ritmo forte ao longo do segundo semestre todo. Né, a gente vê oportunidade na formação de estoque adicional, né, e para que a gente possa nos fazer valer aqui das nossas vantagens competitivas num momento ainda de fragilidade da competição. Tá? Não só em lojas novas, mas a gente deve ver também investimentos maiores em fábrica, né, mas também em tecnologia. Né? No slide 18, aqui a gente mostra a evolução do endividamento bruto líquido da companhia. Né? Aqui acho que sem grandes novidades em relação ao trimestre passado, principalmente. Né? Em relação ao final do ano, a gente vê um decréscimo aqui do endividamento bruto da companhia e o alongamento forte aqui do prazo. Hoje a gente tem 286,8 milhões de reais de dívida bruta, né, com quase 61% desse valor, né, no longo prazo, né, com custos, né, e prazos super confortáveis aqui. Os próximos vencimentos a serem mapeados aqui também são em dezembro, né, ou próximo vencimento, perdão, a gente tem 50 milhões de reais de endividamento vencendo lá em dezembro. Né, e a depender das circunstâncias que cheguemos lá, aí tomamos a decisão se de fato vale a pena a gente carregar este valor para frente ou se vale a pena de fato a gente pensar num nível de endividamento um pouquinho menor com custos atraentes. Né? Fechamos o semestre aqui com 670,9 milhões de caixa, né, o que resultou num caixa de 384,1 milhões, uma expansão de 72,5 milhões de reais no período, né, fruto principalmente da geração de caixa operacional que registramos aqui, e vemos mais detalhes no slide seguinte, slide 19. Então, registramos forte geração de caixa ao longo desse segundo trimestre do ano, foram 107,2 milhões, 107,1 milhões de reais no período pré-investimentos, ou 87,5 milhões após os investimentos de 19,6 milhões. Né? E aqui, enfim, números bastante semelhantes aos registrados no segundo trimestre do ano passado, porém com destaque da companhia estar vivendo momentos completamente diferentes. Né? Acho que no segundo trimestre do ano passado, né, encolhimento forte de vendas, o recebimento das vendas anteriores ali nesses quase 70 milhões de reais de contribuição da linha de contas a receber, resultados operacionais super mais fracos, né, no segundo trimestre de 20, quase zerados, né, e redução dos estoques das atividades suspensas na fábrica de produção. Por outro lado, aqui, nesse segundo trimestre de 21, né, atividades operacionais super aceleradas, resultado operacional contribuindo muito para a geração de caixa do período, né, crescimento de vendas, né, ofendendo a geração de caixa aqui nesse efeito de 82 milhões quase na linha de contas a receber, e a formação de estoque adicional, né, de novo, fato que a gente pretende continuar aqui ao longo do segundo semestre do ano, rechear um pouquinho mais as nossas lojas e nos aproveitar desse momento
de fragilidade ou de conservadorismo maior em crescimento da concorrência e que a gente possa, de fato, ter um mix mais completo para todas as categorias, em especial em joias, mas também para sustentar essa expansão da Life dentro desse novo modelo de lojas. Né? E aqui vale destacar também essa contribuição de fornecedores de 80 milhões aqui no período, né? Acho que esta aqui, fora da sazonalidade típica do trimestre, né? Isso aqui é fruto de uma oportunidade de mercado, né? E fruto do momento de estocagem aqui da companhia. A gente tem, dentro desse número, cerca de 67 milhões de reais da contribuição de operações de risco sacado, né, das quais a gente está ganhando prazo na compra de ouro, né, e prata, mas também em fornecedores menores. E aqui vale super destacar que a estratégia faz sentido na seguinte característica: a gente tem conseguido spreads relevantes de fornecedores com menor escala, que pagam na sua totalidade o custo das operações dos fornecedores, né, mais robustos. Então, temos conseguido ganhar prazo relevante, sem custo adicional, né, o que tem permitido que a gente apresente esses resultados aqui que vimos hoje. Tá? Senhores e senhoras, né, era o que tínhamos para apresentar para vocês hoje, em termos de resultado. De novo, acho que vale destacar, o time inteiro aqui da Vivara está super satisfeito com os resultados apresentados. As lojas estão vibrando aqui com toda essa performance que a gente tem visto. Isso é positivo para todo mundo, né? Tá todo mundo contente. A gente entra nesse segundo semestre com tendências super interessantes, né? Ou seja, a continuidade desses bons índices de crescimento e aceleração de receita que a gente, né, viu ao longo desse segundo tri, né? Acho que a gente continua diante, talvez, de uma das maiores oportunidades de consolidação do varejo brasileiro. O mercado é muito fragmentado, a diferença de escala é muito grande, e aí as nossas vantagens competitivas de integração vertical, de investimentos maiores em marketing, de reposição mais rápida de produto, um omni, né, super azeitado e funcionando, né, bem, complementando a operação de loja e a experiência dos clientes, de forma que a Vivara aqui nunca tinha visto antes. Né? A gente segue, então, nesse segundo semestre com estoques mais sólidos, gerando, né, esse resultado de vendas adicionais que a gente tem visto para a base todas de loja. Então, isso vai continuar contribuindo com rentabilidade elevada para a companhia, né? A gente continua vendo o bom desempenho das novas lojas da Life, conforme dividido com o Paulo. Isso vai ser super interessante. A gente está construindo massa crítica, né, e continuaremos acelerando a expansão dessas lojas, né, dividindo com vocês ao longo de 2022. A gente deve ver um número maior de Lifes versus Vivara aqui, contribuindo para o ganho de relevância desse canal para nós, né, que certamente contribuirá com rentabilidade adicional ao longo não só de 22, mas dos próximos anos também. Né? É isso. De novo, obrigado pela participação de todos e estamos disponíveis agora para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas apenas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando *2. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta, pois dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. A nossa primeira pergunta vem de Robert Ford, Bank of America. Muito obrigado, bom dia a todos e parabéns pelos resultados. Paulo, no comunicado falando sobre o mix e como ter o estoque certo no lugar certo, podem tocar no que é diferente em termos de como você determina e distribui suas coleções, bem como as mudanças na fabricação e como isso contribuiu para o sortimento e a execução no TRI, por favor. Obrigado. Bob, obrigado pela pergunta. É uma pergunta super importante e tem sido um drive agora nessa retomada pós-lockdown. O estoque para a gente é super importante, a gente tem que fazer a gestão do custo do excesso e do custo da falta, né? Chegar no ponto ótimo do estoque. E
Nosso produto, mais 50% é presenteável. Então, quando o cliente decide comprar, ele está na loja, ele tem que achar o produto correto na loja correta. E aí a gente passou por uma revisão muito grande aqui dentro do que a gente chama de GM, né? Que é grupo mercadológico, é loja a loja definindo e reestruturando todos os mínimos e máximos do DFU, Demand Forecasting Unit, do SKU na loja. E aí refazendo todo o plano de previsão de demanda. Isso deu uma necessidade de aumento de estoque, uma oportunidade, né, de investimento de estoque em cima de uma venda projetada futura, diferente do que a gente vinha vendo, e a gente trabalhou para evoluir nesse estoque, né? Então, desde abastecendo lojas hub, lojas principais, a gente vem trabalhando para ter o produto correto na loja correta, o sortimento certo, e acho que foi um dos diferenciais desse CRI para a gente conseguir performar. A gente ainda não conseguiu pegar todos os ganhos dessa evolução do estoque, mas mês após mês a gente vê um crescimento em relação a isso e uma oportunidade maior ainda na evolução do segundo semestre. Tá? Dentro disso, conversando com lojas, a gente também vê oportunidade de novos SKUs, mix no complementaridade ali de tanto em coleções quanto comerciais. E a gente vem desenvolvendo muito bem isso na fábrica, com itens, com a percepção de joia, com valor agregado muito bom para o cliente, com margens boas para a empresa. Então, essa aceleração de novos itens, de linhas para o segundo semestre vem em linha com o que a gente executou aqui no terceiro TRI, no segundo TRI. Muito obrigado, Paulo, e novamente parabéns. A próxima pergunta vem de Daniela Eider, XP Investimentos. Bom dia, obrigada pela pergunta e parabéns pelo resultado. Eu tenho duas perguntas. A primeira, eu acho que até um reforço ali do ponto da questão da margem bruta. Realmente chama muita atenção a mágica aí que vocês estão fazendo, realmente muito impressionante como vocês estão conseguindo manter essa margem, apesar do forte aumento, né, tanto da matéria-prima quanto mesmo da desvalorização cambial. Então, eu queria entender um pouquinho, primeiro, né, a que vocês atribuem isso? É o ponto da verticalização, de repente, assertividade de coleções, só entender um pouquinho, né, quais são os principais alavancas para vocês conseguirem mitigar esse aumento e também como a gente pode pensar para frente, né? Se a gente pode continuar esperando aí uma manutenção de margem. E meu segundo ponto, até um pouquinho em relação a esses news flows de M&A, né? Eu acho que teve até uma notícia hoje de manhã falando sobre isso, entender um pouco como que está a cabeça de vocês nesse sentido, né? Claramente vocês são um player aí consolidador do mercado, seja orgânico e potencialmente inorgânico também. Então, entender como que é a estratégia de vocês nessa direção. Obrigada. Obrigado, Daniela, pelas perguntas. Né? Eu vou começar aqui pela primeira, depois eu cedo a palavra para o Paulo aqui, para ele poder contribuir com o segundo ponto em cima de M&A. Então, acho que a gestão de margens tem sido algo de muito êxito aqui para nós, né? Acho que longe de ser mágica, né, como colocado por você, é fruto de muito trabalho da turma aqui, de boa gestão de categoria, precificação. Tá? Acho que a gente traz um efeito de mix muito relevante, né, como a gente apresentou, né, para vocês ali nos slides iniciais do resultado. Então, né, a Life mantendo representatividade, né, e relógios perdendo relevância da nossa venda, ou seja, para joias, ouro, né, esse efeito mix entre períodos ele é bastante favorável para essa estabilidade de margem que a gente traz, né? E também temos o seguinte detalhe, né? Acho que a Life cresce e apesar da estabilidade de share, a gente, durante o período com as maiores atividades na fábrica, a gente caminhou bastante na internalização da produção desta parte dos nossos produtos, né? E aí a contribuição disso para o custo médio da peça produzida
né, para a redução do custo médio da peça produzida, ele é bastante relevante, né? A gente já atingiu 70% de internalização da Life na fábrica de Manaus, e até o final do ano a gente deve bater acima de 80%, né, dos itens vendidos produzidos ali na fábrica de Manaus, e obviamente tendo os benefícios que carregamos lá, né? Então, acho que a expectativa aqui, de novo, nós sempre procuramos fazer esta gestão de preços e categorias de forma a trazer estabilidade, né, nessa rentabilidade das vendas entre anos, né? Então, a gente espera, né, que este nível, né, que a gente tem apresentado de rentabilidade continue ao longo do segundo semestre, lembrando que o aumento das atividades da Conipa, da fábrica em Manaus, e o aumento das transações da Conipa para a Telerina, ou seja, da indústria por varejo, né, aumentaram muito com esses níveis de produção que eu e o Paulo dividimos com vocês, né, e são contribuintes grandes desse aumento de rentabilidade. Tá? Então, isso deve sustentar bons resultados, né, nesta linha para nós ao longo do segundo semestre também, tá? Então, ano contra ano, né, acho que nos anos fechados a gente também tem executado, né, com resiliência, e é dessa forma que a gente espera encerrar também aqui o ano de 2021, mesmo com os aumentos de custo que a gente viu em função de câmbio, em função do aumento dos metais em dólar, né? E agora passo ao Paulo para endereçar o assunto de M&A. Bom, falando de M&A, o que eu queria ratificar antes de oportunidades e de evolução é assim: a Vivara, ela chegou a 14,7% de market share em 12 meses, aí, com um crescimento de 3% de ganho de market share. Quando a gente fala 3% de ganho de market share, quer dizer que a Vivara cresceu mais do que o tamanho do segundo colocado ou que o terceiro colocado. Então, se o segundo ou terceiro colocado tem 2% de market share, a Vivara conseguiu crescer mais do que uma empresa inteira no segundo ou terceiro lugar aqui. Então, a gente mostra o quão a marca é forte e o quão ainda dá para crescer com Vivara e com Life. E quando o Otávio comenta de bom posicionamento nosso e oportunidade de consolidação, a gente acredita sim que a Vivara e a Life vão fazer parte dessa consolidação aqui. Sobre M&A, é uma agenda quente aqui dentro, a gente vem evoluindo sim, com modelos que venham complementar a Vivara e venham complementar a Life. Acho que é importante ressaltar aqui, nada que roube nosso share ou não faça sentido para o nosso share, a gente está levando em conta, vai olhar para frente, tá? Então, aqui é algo que a gente está olhando, é uma agenda, sim, ativa, mas o nosso foco ainda é executar esse crescimento muito forte que Vivara pode ter, mostrando o que a gente fez nesse trimestre, tá? Então, esse same store sales, que para a gente foi fantástico, ele vem se mantendo e estamos trabalhando aqui com aberto a oportunidades de mercado, tá? Excelente. De novo, parabéns pelo excelente trabalho e resultado. Obrigada. A próxima pergunta vem de Helena Vilares, Itaú. Oi, pessoal. Acho que cortou, a gente não está conseguindo ouvir aqui. Voltou? Voltou. Estão conseguindo agora ouvir? Boa, obrigada. Então, voltando aqui, né? A gente tem duas perguntas do lado do Itaú. A primeira pergunta é que vocês fecharam a apresentação aqui, falando muito desse formato da Life, da expansão da Life. Vocês podem contar um pouco para a gente sobre a dinâmica de real estate dentro das oportunidades que vocês estão enxergando dentro dos shoppings? Vocês estão conseguindo encontrar boas oportunidades para abertura de Life, dado até, né, essa questão de vacância do shopping? Então, contar um pouco dessa dinâmica para a gente. E a segunda pergunta, contar um pouco do ambiente competitivo, né? Uma pergunta que a gente acaba fazendo todo o call, mas acho que acaba sempre valendo a pena trazer um update do lado de vocês em relação a esse ambiente competitivo, até porque vocês acabaram de falar sobre a questão de quanto vocês estão crescendo a mais do que os outros players. Então, seria bem legal você pegar mais detalhes em relação a isso. Obrigada. Legal. Sobre a expansão, a gente vem mantendo uma expansão acelerada e dentro do plano.
Então, a gente fala em abrir 40 a 50 lojas esse ano, e a demanda está muito forte para a gente dentro dos shoppings. Acho que muito também em virtude do sucesso que tem tido a Life nesse novo modelo, né? A gente abriu a primeira loja em Santos, abrimos agora Eldorado, Moca, em Belém, Porto Alegre, e elas vêm performando super bem, complementando o mix do shopping, complementa muito bem o mix de Vivara, né? Então a aceitação foi muito boa, o modelo de loja, a aceitação do cliente, e acho que independente de vacância ou não de shopping aqui, é um modelo que caiu no gosto do consumidor e isso vai abrindo portas para a gente. A gente continua sendo muito diligente com pontos, né? Então a gente não vai entrar em qualquer shopping em qualquer ponto, né? Eu brinco aqui internamente, só entra em pontos 9 e 10, pontos muito bons, esquinas ou com fluxos muito bons dentro do shopping, para fazer uma expansão perene e consistente, né? Então, a gente olha muito bem a evolução. Dentro do mercado competitivo, a gente vê os players um pouco com mais dificuldade, com essa reabertura, desde recomposição de estoques em virtude do aumento da matéria-prima, mas também eles sentem muito aqui, eu acho que na competição da forma estratégica que a Vivara se posiciona com o marketing, né? Para você ir para o online, um faturamento muito menor que o da Vivara, para você fazer compras dentro de Google, mídia, você tem que ter volume. E não ter o volume, eles acabam sentindo, né? A Vivara veio nesse segundo TRI com uma estratégia também de trabalhar um pouco mais no topo do funil com marketing, então entrando não só na parte de conversão, mas muito mais com brand, com inspiração, e acaba ficando um pouco mais caro para os clientes, para os consumidores, para os clientes não, para os concorrentes entrarem no mercado de mídia paga e performarem. Mas a gente vê eles sentindo também essa volta, mas acho muito em virtude do crescimento da Vivara e da aceitação das nossas linhas e campanhas. Quiser complementar alguma coisa? Tá? Foi. Perdão, aqui Perdão aqui as dificuldades técnicas aqui de microfonia, mas vamos lá. Complemento sim, Paulo, acho que só reforçando o ponto dessa né, a gente está num setor onde a dinâmica de capital de giro é extremamente onerosa em velocidade de crescimento, né? Quando de fato a gente vê um período em que a gente tem uma retração de vendas muito forte em 2020, né, e agora uma aceleração de vendas muito, muito forte nesse período que seguiu as restrições maiores nas praças, né, esse crescimento de venda e o crescimento dos estoques para fazer frente a esse crescimento de venda, isso de fato custa muito dinheiro, né? E acho que aqui a gente está num momento e numa posição em que, de fato, a escala faz diferença, a estrutura de capital da companhia faz diferença. Acho que poucos no setor têm este benefício, né? E por isso, não é que eles estão em dificuldade financeira, mas eles optam por ser um pouco mais conservadores, né, na evolução desse estoque e na dinâmica de evolução de vendas, seja no estoque ou seja na abertura de novas lojas, né? Acho que a gente segue nesse ritmo acelerado de aberturas, né? De novo, 40, 50 aqui, lojas novas previstas para o ano, né? E a gente não vê ninguém mais no mercado seguindo nessa mesma direção com um ritmo acelerado de expansão. Tem gente abrindo loja sim, né? Mas ainda assim a gente está falando de single digits de loja para o ano, né? O que de fato contribui para toda essa dinâmica de crescimento que a gente vê na Vivara versus o que a gente vê no mercado, né? A gente viu bem claramente ali, né, o share nos últimos 12 meses foi de 14,7%, né, com uma boa expansão versus um ano atrás, mas o share no trimestre, né, foi de quase 17% aqui, né? Então a gente tá acelerando esse ritmo e é isso que eu quis dizer quando a gente entende que a gente pode aproveitar esse lado, né, esse lado bom da pandemia, eu vou colocar desta forma, para que a gente possa avançar,
na alocação de capital dentro de estoques para fazer frente à aceleração adicional de vendas, não só para o final desse ano, mas também ao longo do ano que vem, e por isso que a gente acredita na continuidade desse processo de consolidação acelerada que a gente tem executado. Tá ótimo, pessoal. Muito obrigada e parabéns pelo resultado. Nossa próxima pergunta vem de Olívia Petronilho, Banco JP Morgan. Oi, pessoal. Obrigada por pegar minha pergunta. Eu queria explorar um pouquinho a dinâmica de SG&A, que acho que para a gente foi a maior surpresa do resultado aqui. E acho que eu queria entender o quão estrutural vocês veem, né? O quão sustentável vocês veem esses níveis de despesa, né? Então, quando a gente olha para frente, pensando num cenário onde expansão volta a um ritmo normal e onde, obviamente, a operação das lojas físicas voltam para um ritmo normal, se vocês acreditam que dá para continuar rodando nesse nível de SG&A. Obrigada. Obrigado, Olívia, pela pergunta. Excelente ponto. E aqui acho que vale lembrar, né, os seguintes aspectos dos resultados aqui, principalmente de 2020 e 2019, né, que aos poucos a gente espera que esses efeitos vão minguando, né, ao longo dos próximos trimestres, né? E aí são eles, né, os benefícios trazidos, seja por descontos maiores em aluguel, né, durante os períodos de restrição que tivemos, principalmente em 20, mas também temos conseguido boas negociações aqui em 21, tá? E afetam os resultados aqui do período, do segundo TRI e do primeiro semestre, tá? Positivamente, né? E da MP, né, de mão de obras, né, suspensão temporária de contratos de trabalho ou redução de jornada, a gente tem se aproveitado desses benefícios aqui ainda, né, e obviamente ao longo do tempo, ou seja, daqui para frente, a gente espera que esses efeitos vão de fato sendo reduzidos até que eles deixem de existir, né? Então, dos números que a gente acompanha, né, seja o bloco de aluguéis ou seja a folha de pagamento da companhia, a gente está girando num patamar mais elevado do que é possível enxergar, né? Enfim, fruto desses benefícios que estão contribuindo para a companhia. Ainda assim, né, frente à aceleração de vendas que a gente espera, a gente está acompanhando muito de perto na produtividade, né, da companhia, ou que cada colaborador nosso aqui adiciona, né, à companhia, e esses números têm sido, né, muito, muito positivos, né? A gente caminha ali com quase 3.300 funcionários aqui na companhia hoje, e a gente tem o faturamento por funcionário subindo cerca de 25% em cima de 2019, né? E a gente espera que isso continue com tendências positivas para frente e nos ajudem, inclusive, a diluir melhor, né, essas despesas, em especiais as despesas fixas, tá? Porque, obviamente, na linha de despesas com vendas, a gente tem a evolução de marketing aqui nesse novo momento da Life, nesse novo momento com um branding um pouquinho mais relevante, e neste momento onde o business digital é mais elevado do que representa mais do nosso negócio. Então, de novo, marketing ativo, linha de fretes principalmente, e a linha de impostos ali, principalmente do diferencial de alíquotas, que também cai ali em despesas com vendas, tá? Então, de novo, esperamos, mais precisamente aqui, a gente espera continuidade de bons resultados ali, com diluição operacional mais forte ao longo dos trimestres, tá? Mas a gente tem benefícios que hoje, que certamente não existirão aqui no médio e longo prazo. Tá bom? Obrigado. Tá ótimo. Obrigada, Otávio. Senhoras e senhores, lembramos que para fazer uma pergunta, basta digitar *1. Obrigado. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o Sr. Paulo para as últimas considerações. Por favor, Sr. Paulo, prossiga com suas últimas considerações. Aproveitando aqui as últimas considerações para agradecer todo o time da Vivara, todo empenho, dedicação durante esse momento de pandemia, lockdown, fizeram a empresa se reestruturar, se reinventar e continuar crescendo. E obrigado a todos pela participação e acompanhamento. Muito obrigado. Obrigado. A videoconferência de resultados da Vivara está encerrada.
Tenham todos um bom dia.